Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju e na aula de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa carteira que vira uma linda bolsinha. Você pode usar das duas formas. Tem aqui essa lateral que é sanfonada, tem também um porta-níquel aqui dentro. É uma aula cheia de técnicas, cheia de coisa boa que eu vou ensinar para vocês. Essa rosinha aqui, eu fiz esses corações com o clichê lá da Clichêria Brasil, nosso parceiro aí de clichê. Vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto e também o site deles para vocês adquirirem os seus clichês. As ferragens são lá da CRZ Zanetti e os materiais você encontra no meu site, tá, gente? Então dá uma olhadinha lá que você vai achar o sintético, material para forro, tudo isso você encontra lá. Eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, deixarem o like, porque essa aula tá merecendo muito. A partir dessa técnica aqui você pode fazer outras bolsas de outros formatos e tamanhos, então fica aí muita dica para vocês. Vamos lá então? Bora para a aula! Bom, então eu tenho aqui todas as partes da minha peça já cortadas e eu vou passar as medidas para vocês, tá? Então esse aqui é o corpo da bolsa. O que eu fiz aqui? Eu usei o carimbinho da Clichêria Brasil e coloquei esses coraçõezinhos aqui, ó, com o clichê, tá? A Clichêria Brasil é parceira aqui do ateliê, eu tenho cupom de desconto, então se vocês quiserem adquirir qualquer produto que tenha lá na Clichêria, é só usar o cupom de desconto, que é o Maria Ju, tudo junto, tudo maiúsculo. E aí você pode fazer esse tipo de trabalho, tem outros carimbos lá também, então fiquem aí à vontade para vocês criarem em cima dessa bolsa aqui, tá? Então, essa parte aqui do corpo, ela mede 31 por 17. O forro, que é a parte de trás desse corpo aqui, ele mede 2 centímetros a menos. Então, ele tem 29 por 15. O EVA, que é o meu estruturador, tem a mesma medida do forro. Esse forro aqui, eu tô usando um Dexter 04. Tem que ser um material fininho. Então, se você estiver usando um sintético 08, como esse daqui, que é o sintético Duna, você usa um forro 04. Você pode usar o cetim também, se você quiser, o cetim dublado no TNT. Mas tem que ser fino, porque senão vai acumular camada e vai ficar difícil de costurar. Então, optem por um forro fino. Se quiser até usar bagum, pode usar nylon emborrachado, né? O cetim dublado no TNT, na malha plush não, que vai ficar grosso. Então, assim, né? Já tem aí algumas dicas de forro para vocês. Então, essas aqui são as partes do corpo da nossa peça. Aí eu tenho a lapela, que é a parte... Deixa eu separar esses aqui. Vou colocar aqui para cá. Eu tenho aqui a lapela, que é aquela parte... Eu tô chamando de lapela, tá, gente? Mas é aquela parte que faz a sanfona na lateral da bolsa. Essa parte aqui da lapela, eu cortei com 9,5 por... Desculpa, 9,5 por 9. 2 vezes no principal. No forro, eu vou cortar com 1 centímetro a menos. 8,5 por 8, tá? Aqui eu tenho o suporte da meia argola, que é o que vai transformar a nossa peça em bolsa. Então, aqui, como eu vou usar uma meia argola de 1,5 centímetro, eu cortei esse suportezinho aqui, essa tira, com 3 centímetros. E aí, a largura do nosso forro, que é de 16 centímetros, tá? No caso, o nosso forro tá com 15, mas aqui eu cortei com 16, tá? Cortei 1 centímetro a mais, porque eu prefiro, depois eu refilo, eu acho mais fácil. E aqui eu tenho o bolsinho, o porta-níquel, que eu tenho aqui o zíper. Tenho 2 partes que medem 8 por 15, 2 partes no principal. Tô usando também o Dexter 04 e tô usando o forrinho, que é o cetim dublado no TNT. Tudo fininho, tá vendo? Só tudo bem fininho pra gente não acumular camadas, ok? Aqui eu tenho aqueles 2 acabamentinhos que vai na ponta aqui do zíper, então eu cortei aqui com 4 por 5, mais ou menos. Não tem uma medida muito exata, é só pra gente dar o acabamento aqui no zíper. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu já adiantei. Então, eu cortei aqui o meu sintético, fiz esse trabalho aqui dos coraçõezinhos.
Marquei 1 centímetro da borda pra dentro. Vocês estão vendo duas linhas, mas é a de 1 centímetro, tá? Que eu tinha marcado errado 1,5, mas depois eu corrigi. Então, é 1 centímetro da borda pra dentro. Esse é o limite do meu forro e do meu EVA, ou outro estruturador que você estiver usando. E fiz o quê? Passei cola de contato, tudinho aqui, já tá até seca. Então, eu passei a cola de contato pra gente colar o EVA. No EVA, eu já passei também a cola de contato desse lado. E aqui no meu forro, eu passei cola de contato somente aqui nas bordinhas, certo? Então, isso aqui eu já deixei, porque precisa secar, já deixei pronto. E passei cola de contato aqui também, nessa tira aqui, que vai ser o suporte da meia argola. Aqui, essa parte da lapela, o que que eu fiz? Eu fiz aqui, à mão mesmo, uma curvinha. Aqui eu desci meio centímetro de cada lado e fiz, ó, tá vendo? É bem de levinho, uma curvinha bem discreta, tá? Nada muito exagerado, porque esse aqui a gente vai fazer um viradinho, então não faça uma curva muito, e não tem necessidade nem de fazer essa curva muito fechada, tá? Então, eu risquei, e aí eu vou cortar, e vai ficar assim, essa curvinha. Eu aproveito já essa curvinha que tá aqui, e eu já marco aqui na parte de baixo também, a outra curvinha, porque eu vou ter uma em cima e uma embaixo, como essa daqui, ó. Então, tá vendo? Que tem a mesma curva que eu fiz em cima, eu fiz embaixo, dessa forma. Então, eu risco um, e aí eu já risco o outro também. Como que eu fiz essa curva? Eu risquei a metade, aí eu dobrei e marquei a outra metade, tá? Então, eu risquei a metade, cortei até o meio. E aí, depois eu risquei o restante aqui para ela poder ficar igual dos dois lados, tá? Olha só, para ficar igualzinho dos dois lados. Aí, eu fiz aqui um risquinho com 1 centímetro abaixo aqui. Vou fazer também um risco aqui de 1 centímetro e nas bordas, para poder passar a cola de contato. E aí, eu vou passar a cola de contato em toda essa parte que tá o nosso... Dentro dessa parte aqui que tá o risquinho. Vou cortar também aqui no nosso forro essa curva. Só lembrando que essa curva aqui, olha só, a altura é 9 e a largura é 9,5, tá? Então, vocês façam a curva na largura dos 9,5, tá? Não é nos 9, é no 9,5. E daí, aqui, eu pego, ó, mesma coisa, eu pego na largura de 8,5, vou colocar aqui em cima, e aí eu vou só riscar também para fazer a curva tanto em cima quanto embaixo, e vou cortar e passar cola de contato na beiradinha. Bom, então agora aqui é o seguinte, eu fiz uma marcação aqui, ó, de 7 centímetros e depois mais 3, tá? Dos dois lados. Esse aqui é só pra gente poder ter um parâmetro na hora de fazer a curva da nossa carteira. Então, eu vou colar aqui o meu EVA, ó, dentro dessa marcação de 1 centímetro, então por isso que é bom a gente fazer o risco, porque daí a gente cola ele certinho dentro dessa marcação. Aqui, eu vou fazer uma curva bem nessa parte que eu marquei aqui os 7 centímetros, ó, vou fazer uma curvinha aqui e vou colar ele, olha só, forçando aqui essa curva. E aqui eu faço uma outra curvinha entrando aqui dentro, olha só. Então, ele vai estar colado, mas eu vou deixar aqui, olha só, uma curvinha assim. E aí, eu posso até colocar um pedacinho de fita crepe aqui, até secar bem essa cola de contato, que daí ela já vai pegando esse formatinho que a gente precisa que ela tenha, ó. Tá vendo? Eu fechei de lado, daí ficou meio tortinho. Deixa eu só arrumar aqui. Então, ó. Pronto. Aí eu deixo um tempinho aqui assim, desse jeito, ó. Tá vendo essa marcaçãozinha que eu fiz aqui? Dos 7 centímetros e depois mais 3, ó. Fica bem onde vai ficar a nossa curva aqui, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho ela aqui pra ela secar. E eu já passei cola de contato aqui nas beiradinhas da minha lapelinha pra já ir secando, tá? Então, eu gosto de fazer esses riscos só pra eu ter um parâmetro aqui também pra passar a cola de contato.
Então, aqui eu passo a cola de contato nessas bordinhas e aqui nessa outra bordinha pra poder colar. Então, enquanto seca esse daqui, eu já vou colar essa... Deixa eu pegar a outra aqui também. Então, ó, vou colar o forro aqui no principal, deixando a margem de dobra aqui do nosso forrinho. Olha só. Então, aqui vai ser a nossa margenzinha de dobra. Eu vou tirar um pouquinho mais só dessas curvinhas aqui, pra não ficar muito fininha a dobra. Ó, vou tirar aqui uns 2 milímetros a mais aqui. Ó, porque senão vai ficar muito fininha a nossa dobra, daí vai ficar ruim depois pra costurar. Eu vou tirar aqui também, ó, já tá até colando. Vou cortar aqui um pedacinho. Na lateral aqui ainda acho que tá de boa, dá pra deixar. Tirei. Aqui da lateral acho que não vai ficar tão pequeno, não. Assim, tá bom. Então, ó, colo. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou passar cola de contato bem na bordinha aqui desse forro, no contorno todo aqui, pra gente poder fazer o virado, tá? Então, ó, eu tenho esse espaço aqui pra fazer o virado. Olha aqui. Então, eu não posso passar cola de contato pra cá. Eu tenho que passar dentro desse espacinho que eu vou fazer o virado, tá? Então, eu vou passar aqui mais ou menos, ó, a distância que tá aqui. Se aqui tem meio centímetro, eu tenho que passar a cola de contato aqui com meio centímetro. Então, eu pego aqui minha cola de contato. Daí, é bom você ter esse frasquinho aqui de adoçante, porque tem esse biquinho. E daí, com esse biquinho, a gente consegue direcionar certinho aqui aonde a gente vai passar a cola de contato. Então, ó, deixa eu descer aqui a cola. E eu vou passar bem aqui na beiradinha. Ó, não passa em excesso, porque senão depois, na hora da costura, fica saindo tudo pra fora a cola, daí a gente tem que ficar tirando. Então, ó, tô passando aqui. Tá vendo? É um fiozinho só que nós vamos costurar, então não tem necessidade de ficar exagerando. Ó, aqui tá com um pouquinho de excesso, então eu vou espalhar aqui um pouquinho com o dedo, ó. Eu vou tirar um pouquinho desse excesso e depois eu passo aqui embaixo. O que tiver de excesso aqui na minha mão, eu passo aqui embaixo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nos dois aqui, nas duas lapelinhas, tá? Cola e daí passa a cola de contato nesse contorno. Enquanto isso, aqui tá secando o EVA na nossa bolsinha, na nossa carteira. Então, enquanto seca as partes que eu preciso, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu forro e já vou deixar ele pronto. Então, eu marquei 7 centímetros da ponta pra cá, fiz um pontinho dos dois lados. Vou pegar essa tirinha, que eu já fiz aqui o viradinho, e eu vou costurar bem nessa parte aqui, ó, onde tá a marcação dos meus 7 centímetros, tá? Então, eu venho e passo uma costura aqui. Então, eu costurei aqui nessa altura de 7 centímetros. Vou pegar a minha régua e aí eu vou marcar 2 centímetros, ó, da ponta pra dentro, 2 centímetros. Vou pegar um pedacinho de fita crepe. Gente, estão quebrando tudo aqui do lado aqui que tá fazendo um prédio. Então, esse barulho, infelizmente, eu preciso gravar hoje a aula e ele vai me acompanhar um pouquinho mas faz parte, vamos lá. Então, agora, ó, coloquei aqui, marquei 2 centímetros e eu vou costurar aqui, ó. Vou fazer um U aqui nessa parte onde tá a minha fita crepe e os 2 centímetros. Então, eu venho aqui, venho até a marquinha, até a fita crepe. Vou só tirar aqui pra tá meio pertinha. Ó. Viro. E arremato aqui, certo? Agora, eu vou pegar as minhas duas meia argolas e eu vou passar por dentro. Eu vou passar por dentro dessa tirinha. Então, é aquilo que eu falei. Essa tira aqui, ela vai ter que ter o dobro da largura da sua meia argola.
não aconselho usar meia argola maior do que essa. 1,5 eu acho que é realmente a medida máxima, porque senão vai ficar muito largo aqui, eu acho que não vai ficar legal não. Então, no máximo ali 1,8, alguma coisa assim, no máximo, não mais do que isso, tá? Passei aqui então as duas meia argolas, e daí aqui onde tá a outra marcação do meu 7 centímetros, eu vou costurar. Venho aqui, não puxo, ó, não puxa, deixa assim esticadinho, mas sem repuxar. E eu vou colocar aqui, ó, bem na minha marcação e vou, ó, costurar aqui nesse cantinho. Pronto. Vou marcar 2 centímetros da ponta pra dentro, 2 centímetros, coloco a minha fita crepe e faço a costura aqui. Aquela costura em U, igual nós fizemos do outro lado. Aqui é os 2 centímetros. Viro. Pronto. Tiro aqui a fita crepe. Aí eu vou jogar essa argola, cada uma lá pra costura dos 2 centímetros. E vou passar uma costurinha agora aqui pra segurar essas argolas, essas meia argolas. Então, vem aqui, ó, vou costurar aqui, não precisa fazer retrocesso. Ó, agora eu vou até lá o outro lado. Aqui, ó, vou deixar ela bem aqui no cantinho. Vou até o máximo aqui que eu conseguir. Subo. Deixa eu só fazer mais um pontinho aqui, menorzinho. Isso. E volto lá onde eu comecei. Aqui. Abaixo a agulha bem no pontinho que eu comecei. Faço o retrocesso. E tá aqui, ó. A nossa meia argola já está posicionada aqui, ó. Uma de cada lado. Essa distância de 2 centímetros, ela dá certinho. Não vai ficar aparecendo, né? Não vai ficar saindo essa meia argola. Ela vai ficar certinho no lugar. Vou tirar aqui os excessos. E agora eu vou colocar o meu botão. O botão de imã, que ele vai nessa parte aqui de cima do forro. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar a minha régua. Centralizei aqui na lateral e eu vou descer 2,5 centímetros. 2,5 centímetros e vou marcar um pontinho bem aqui na metade. Então, aqui tem 15 centímetros de largura, então eu marquei aqui, ó, com 7,5 e 2,5 de altura, fiz aqui esse pontinho. Eu vou usar esse botão de imã, que ele é achatadinho, tá? Ele é fica bem fininho, então eu acho que vai ficar legal com essa peça. Vou colocar aqui, ó, centralizar ele aqui, vou marcar. E aí eu vou fazer o furinho, deixa eu só marcar aqui com o lápis. E aí eu faço um rasguinho aqui, ó, dobro e marco aqui, ó. E aí eu vou encaixar esse meu botão, que ele tem que ficar aqui na parte do forro. Ó, vou colocar aqui. Eu vou abrir esse botão. Se quiser colocar um pedacinho de recouro aqui atrás, um pedacinho de tecido, pode colocar, tá? Que daí fica mais reforçadinha, essa pontinha não fica forçando, certo? Então, aqui o nosso forro, ele tá pronto. Não tem mais o que fazer nessa parte. Agora eu vou pegar o meu principal aqui, vou tirar a fita crepe. Rasgou aqui, deixa eu tirar. E aí a gente vai colar
esse forro aqui no principal. Como ele tem o mesmo tamanho do meu EVA, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar um pouquinho de cola de contato na bordinha do EVA pra gente poder colar, tá? Então, eu vou passar aqui na lateral, a cola de contato bem pouquinho pra poder colar, então, aqui o forro aqui. Eu não vou passar em tudo. Se você quiser passar em tudo e passar aqui também, pode, daí ela vai ficar toda coladinha. Mas eu vou passar só na beirada mesmo. Então, olha só, passei cola de contato na beiradinha aqui do EVA, coloquei a minha etiqueta desse lado, eu coloquei ela com 2,5 centímetros aqui de altura, porque aqui ainda vai ter um viradinho e uma costura, então não coloque muito pra baixo, senão depois não dá pra costurar. E aqui eu coloquei o meu botão, fiz da mesma forma, eu centralizei aqui e marquei 3 centímetros de cima pra baixo. Então, 3 centímetros aqui até o meinho. Posicionei o botão, fiz a marcação e apliquei ele aqui. Tá vendo que ele é mais chatinho, ó? Que ele é bem baixinho? Então, eu acho muito bonito esse aqui, porque ele não fica aquele volumão, né? Fica bem legal. Todas as ferragens que eu uso são lá da CRZ Zanetti. Então, esse botão você vai encontrar lá também, tá? Essa etiqueta, ela é lá da oficina dos Badulacs. Eu tenho cupom de desconto, que é o Maria Ju, tudo junto, tudo minúsculo. Então, você encontra essa e outras etiquetas lá. Não deixe de usar o cupom de desconto para vocês, né, ganharem aí um descontinho. Agora aqui, vou colar então, presta atenção, aonde tá o botão é aonde tá a minha etiqueta, que é a parte da frente da minha bolsa, tá? Da minha carteira. Aonde não tem o botão, no forro, é aonde eu vou colocar onde está o botão do meu principal. Aí eu vou agora centralizar aqui certinho, posicionar, vou colar. E aí, nós vamos fazer o viradinho. Bom, então, colei agora com calma, direitinho, fazendo aqui essa curva. Tá vendo que sobrou? Justamente porque foi colado, ó, já com esse formato. Então, o forro, ele vai sobrar um pouquinho, mas eu prefiro que vocês cortem depois do que eu passar já essa medida descontada e depois ficar faltando. Então, eu prefiro fazer isso aqui, ó, cortar. Depois que eu colei o forro, tá vendo? Daí ele vai ficar já, ó, com esse formatinho, que é o que eu quero. Que nós vamos abrir aqui. Aqui ficou ruim porque eu coloquei a etiqueta, essa etiqueta tem muita trava aqui atrás, então ficou assim. Mas eu não vou colocar nada, vou deixar assim mesmo, porque não vai me incomodar isso aqui não, tá? Mas se acontecer com vocês, coloca uma tira de recouro, um EVA, alguma coisa pra tampar esse acabamento aqui da etiqueta, tá? E aí, agora que ela já tá aqui, ó, o forro já tá colado, o que que a gente vai fazer? Cola de contato novamente na bordinha pra fazermos o virado aqui, ó. Então, eu vou passar cola de contato aqui em toda a volta pra gente fazer o viradinho. Passei a cola de contato aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Enquanto seca, vou deixar aqui de lado. Vou pegar, então, as laterais. Essa daqui eu já fiz o viradinho. E aí, ó, já secou aqui a cola de contato. Nós vamos começar pela parte, ó, curvadinha. Então, vou vir aqui, vou virar, ó. Deixa a pontinha. Ó. Vira. Aqui embaixo também, ó. Faz aqui, ó, o viradinho. Tá vendo? Aqui, como a curvinha é uma curva bem leve, dá pra gente virar tranquilamente, não dá pique, não dá nada, porque essa parte vai ficar aparecendo, tá? Isso aqui vai ficar no corte. Aqui no cantinho, aquela regrinha de sempre, ó. Une as duas pontinhas, faz esse biquinho. Ó, vou dobrar. Quando chegar aqui na pontinha, une uma com a outra e aperta. Aperta de um lado, aperta do outro. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Dobro, chegou no cantinho, vou unir aqui os dois. Ó.
cantinho, e aí a gente corta esse cantinho que ficou. Vou colar bem. Cola bem mesmo, aperta bem. Por isso que é bom deixar a cola secando. Ó, daí agora é só você vir com a tesoura rente aqui ao sintético, ó, vem rente e corta. Que o acabamento fica direitinho. Aqui, ó. Tudo certinho. Depois dá uma martelada pra vincar bem, ó. Tá certinho. Agora a gente vai passar a costura, mas presta atenção. Somente aonde tem as curvas, tá? Então, eu venho aqui, a minha máquina tá no ponto 4 e eu vou passar a costura, ó, somente na parte curvada, ó, em cima, ó, costurei, e aqui embaixo também. Sente aqui onde que tá a sua dobrinha para não costurar fora, tá? Para não acontecer de você passar essa costura e não pegar nela. Ó, então tá aqui costurado, ó, somente na curva. Aqui. Porque depois as laterais nós vamos costurar direto lá na peça. Então, ó, costurei aqui os dois, tá? Depois eu corto o fiozinho, queimo. Vou separar esse aqui. Agora aqui já secou a minha cola de contato. E aí eu vou fazer, então, o meu virado aqui, ó. Tá vendo? Passei bem na beiradinha do meu forro. Tô fazendo aqui o viradinho. E vou fazer isso na volta toda aqui do corpo aqui da minha carteira. Ó, venho bem com calma, colando. Depois que eu colar, eu vou martelar isso aqui pra vincar. Depois vai ter costura, tudo, mas eu quero que fique bem vincadinho. Vou colocar uns clipes aqui também, até a cola de contato secar. Aqui no cantinho eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá naquela lateralzinha, ó. Venho aqui, encontro e faço essa orelhinha aqui, ó. Aperto de um lado, aperto do outro e depois eu corto. Faço então a mesma coisa, ó. Dobro e quando chegar aqui na pontinha, ó, cheguei aqui, vou dobrar até unir as duas, ó. E aí eu aperto aqui e tá colado e depois eu corto, tá? Então eu vou colar agora com calma toda essa beiradinha, ó, toda a voltinha da minha peça. E aí eu volto aqui já já com ela coladinha. Fiz todo o virado, coloquei aqui os meus clips. Vou deixar um pouquinho aqui pra secar, pra esse viradinho ficar bem marcadinho. Enquanto isso, vamos fazer o porta-níquel, então, o bolsinho. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar já passado o cursor nesse zíper aqui. Então, eu vou passar o cursor e a gente precisa colocar o acabamentinho nas pontas. Por que a gente faz esses acabamentos nas pontas? Pra gente não ter que costurar o zíper, pra ele não ficar até a beirada, né? Pra gente poder ter costurar no sintético ao invés de costurar o zíper na beiradinha, tá? Então, eu vou acertar aqui. Acertei. Já vou queimar esse lado aqui, ó. Deixa bem seladinho. Agora eu pego a parte aqui do sintético, coloco frente com frente e vou pegar aqui o meu forrinho e vou colocar ele aqui embaixo, também voltado para cima, e vou passar a costura aqui nessa pontinha. Então, venho aqui, deixo tudo certinho.
E aí a gente vai medir para ver o tanto que eu vou tirar desse zíper aqui, tá? Mas primeiro eu vou virar aqui, ó. Vou virar e vou passar a costurinha aqui rebatendo. Agora eu vou pegar aqui uma partezinha do sintético aqui do meu bolsinho, vou colocar aqui na frente e vou ver o tanto que eu quero deixar de sintético aqui sobrando do zíper. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos 1,5 centímetros. Então, se eu deixar 1,5 centímetros de um lado, eu vou deixar do outro. Então, eu vou cortar esse excesso de zíper aqui. Já vou passar a medidinha para vocês, final aqui do zíper. Vou conferir aqui, porque eu não quero que esse zíper chegue até a ponta. Eu quero que fique esses acabamentos aqui no final. Então, o meu zíper aqui no final, ele ficou com 12 centímetros, tá? 12 centímetros de zíper. Vou pegar aqui, deixa eu já selar. Selar aqui. Faço a mesma coisa, ó. Coloco o sintético, coloco o forro aqui embaixo. Vou costurar, virar e rebater. Agora, eu vou fechar normalmente aqui o meu zíper. Se quiser achar os meios, pode achar. Deixa eu cortar esses fiozinhos aqui. Corta os fiozinhos e queima, tá? Senão fica, depois quando abre a bolsinha, fica cheio de fio pendurado. Não é legal. Então, o que pode fazer, ó? Acha aqui o meio desse zíper aqui e a gente centraliza ali, ó. Deixa eu marcar aqui o meio. Vou marcar aqui o meio. E aí, a gente vai colocar... Deixa eu marcar do outro lado. Peraí, deixa eu marcar do lado de cá, que eu quero que esse zíper fique com o cursor pro outro lado. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Então, eu vou colocar aqui meio com meio. Já vou passar uma costurinha aqui no meio. Pra já segurar. Tá vendo, ó? Daí você confere se está no meio, se aqui do lado, ó, se tá a mesma medida sobrando aqui desse acabamento. Então, tudo certinho. É só vir aqui na máquina e aí já costura, então, ó. Vou costurar. Costurei aqui, vou virar, deixa eu puxar esse zíper, daí eu viro e costuro pelo outro lado, tá? Ó. Acerto aqui. Costuro e retinho aqui. Pronto. Então, tá aqui, ó, o zíper. Corto o fio. Agora, a gente vai pegar o forro. Vou colocar o forro aqui, frente com frente. Frente com frente e vou passar a costura. Agora, eu viro e rebato. Então, aqui já costurei, olha só, coloquei frente com frente, achei o meinho, costurei. Agora, eu vou colocar o forro aqui embaixo. Passo aqui a costura, depois eu viro os dois pro mesmo lado e rebato. Agora, olha só, ficou assim. Eu vou fechar os fundos, só o fundo, lateral não. Ó, vou colocar aqui, vou fechar o fundo, sintético com sintético. Fechei aqui o principal, vou puxar o meu forro e vou fechar ele também, junto com o principal. Se quiser colocar alguns clipes aqui pra segurar, pode colocar. Venho aqui, vou passar uma costura aqui na beiradinha, retrocesso. Não esquece o retrocesso. Não deixa de fazer o retrocesso. Eu prefiro fechar primeiro o sintético e depois o forro, que eu acho que fica mais fácil de costurar do que fechar tudo de uma vez. Mas, se quiser fechar tudo, fecha. Agora eu vou desvirar, ó, lateral tá aberta,
tá? Agora eu vou desvirar. Desvirei. Deu uma amassadinha, mas depois eu bato no secadorzinho pra melhorar. Estico aqui. Bem. Ó. E aí eu vou passar uma costurinha aqui embaixo pra dar o acabamento, pra não ficar aparecendo o corte aqui, tá? Então eu venho, ó, acerto bem aqui. Vou até colocar um clips aqui, bem aonde eu preciso que fique retinho, ó. E aí eu passo uma costura só aqui na parte de baixo aqui, pra tampar onde ficou o corte ali do forro e tal. Ó. Venho aqui, processo, vou esticando aqui bem direitinho e faço essa costura aqui. Olha só, ficou deste jeito, tá? Tá aqui. Então, o bolsinho, ó, tá com acabamento. É um porta-níquel, então é pequenininho mesmo, tá? É só pra, né, guardar as moedinhas aqui pra não ficar solto dentro da bolsa. E aí, agora, deixa isso aqui aguardando. Vamos pegar, então, o nosso principal, as nossas laterais. Eu vou tirar aqui esses clipes e a gente vai fazer a marcação agora. Vamos começar a fazer as costuras dessa parte. Bom, então agora vamos começar aqui as marcações. Peguei aqui a minha lateral e eu coloquei ela aqui, ó, com meio centímetro de distância da ponta. Então, eu posicionei ela aqui com meio centímetro, coloquei um clips aqui. Vou colocar outro aqui na outra ponta. Como que eu vou saber a posição que eu vou colocar desse outro lado? Fechando a nossa peça. Então, eu fecho. E aí, eu vou posicionar ela aqui. E aí, a gente já tem as medidas certinho das distâncias. Por que eu tô ensinando assim pra vocês? Porque se vocês quiserem fazer com outras medidas, é só, né, alterar as medidas e daí vocês fazem aqui essa lateral desse jeito. Fazendo esse mesmo processo aqui para vocês saberem a altura certinha. Então, eu fecho a minha peça e aí, assim, ó, é aqui que ela vai ficar essa lateral aqui, tá? Então, eu vou passar aqui a medida. Você faz a marcaçãozinha de lápis, tá? Depois que você, né, fizer prender aqui com os clipes, você marca com o lápis aonde vai ficar, né? Aqui, ó, aonde tá a marcação da minha lateral. Então, assim, a primeira, como eu falei, ela ficou meio centímetro abaixo aqui do início. A segunda marquinha, ela vai ficar, ó, aqui, 7 centímetros. Então, é onde vai ficar a minha lapela aqui, ó, 7 centímetros. Vou descer aqui. Essa medida aqui é muito importante, essa curva aqui. Ó, eu desço 3,5 centímetros, ó, 3,5. E aí, é onde vai ficar o outro lado da nossa lapelinha. Por que que é importante essa medida aqui desses 3,5? Porque essa parte nós vamos ter que passar uma costura agora aqui nessa curvinha. Como não temos máquina de braço, acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui não tenha a máquina de braço, a gente vai ter que fazer dessa forma. Então, dentro dessa marcação de 3,5 centímetros, nós vamos passar uma costura. A mesma coisa eu faço do outro lado. Então, eu faço as mesmas marcações e passo uma costurinha aqui, somente nesse trechinho aqui dos 3,5. Então, já vou passar aqui, como eu falei, essa costurinha dentro da marcação, ó, respeitando aqui a minha margem de costura, aqui. Então, vou um pouquinho só mais pra dentro, ó. Faço aqui a costura até aonde tá a outra marquinha. E fiz o retrocesso. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Deixa eu só acertar aqui.
vou começar a minha costura aqui, ó, um pontinho antes dessa marquinha. E vou até a outra. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então, fiz aqui a costurinha, vou acertar aqui, tirar todos os fiozinhos, queimar, e aí a gente vai colocar as laterais aqui. Antes de colocar as laterais, eu já tava me esquecendo, eu vou costurar aqui, ó, aonde tá o meu botão, aqui da parte principal. Vou passar a costura aqui. Pronto. Agora, nós vamos colocar novamente, ó, a parte que é curva, ó, a curva alta, ela fica aqui. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o clips aqui. Se quiser, nessa hora, usar cola de contato, pode. Vai facilitar bastante a vida, se você usar cola de contato. Bom, como vocês podem ver, eu tô prendendo aí dos dois lados a lapela. Eu prendi com o clips de um lado, prendi com o clips do outro, e aí eu pego a outra lapela e faço a mesma coisa, tudo isso antes da costura. Você pode fazer isso com o clips ou passar a cola de contato também e colar. Mas depois eu fiquei pensando e tem um outro jeito que a gente pode fazer que fica até mais fácil do que isso. Você pega apenas uma lapela, prende aí com o clips ou com a cola de contato, do jeito que tá aí aparecendo agora, e já costura. Depois que você costurar e arrematar, você prende o outro lado e faz a outra costura, daí passando pela abinha da frente, né, pela nossa tampa, até chegar do outro lado. Fica mais fácil do que você fazer desse jeito que eu tô fazendo, né, já prendendo os dois lados da nossa lateral. Então, fica a dica para vocês. Vai dar certo fazer desse jeito que eu tô fazendo? Vai, porque eu fiz e deu certo. Mas a gente acaba amassando um pouquinho a peça, dá um pouquinho de trabalho que a gente fica meio sem espaço, ainda mais se tiver com o clipe, né? Fica mais difícil ainda. Então, eu aconselho vocês a passarem a cola de contato, cola aí uma primeira parte, costura e depois você cola a outra e costura, né, a outra parte. Então, fica a dica aí para vocês. Vai dar certo, de qualquer maneira. Espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo dizer, assim, narrando, que foi uma ideia que eu tive depois, né, depois que tá com a cabeça mais fresca, mais tranquila, a gente começa a pensar na peça e aí vem outras possibilidades. Foi. Ó, fazer um retrocesso aqui também. E agora a gente segue aqui, costurando tranquilamente até chegar ali do outro lado, que a gente vai fazer a mesma coisa. Vem agora aqui. Por isso que eu falei para não colocar a etiqueta muito lá para baixo, porque senão nessa hora que der essa costura pode pegar na etiqueta. E agora a gente vai chegar lá de novo, naquela parte. Aqui, ó. Tirar esse aqui também. Aqui eu vou fazer, ó, chegar até a ponta. Faço o retrocesso. Arremato, ó, encaixei agora aqui, retrocesso, vou subir, retrocesso, pronto. Agora... Então, tá costurada, ó, toda, né, a lateral aqui, né, o contorno da nossa bolsinha. Tá vendo aqui a posição da meia argola? Ela não fica pra fora da nossa peça, tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui pra fora, vou achar o meinho dela, vou dobrar aqui, colocar um clips pra segurar, vou deixar assim,
Vou pegar o meu bolsinho, eu só passei uma costurinha aqui de cada lado, só pra ficar essa dobrinha certinha aqui, pra ela não ficar deslizando, tá? E aí eu vou encaixar dentro aqui da minha lateral. Esse bolsinho, ele tem que ser menor do que a lateral. Se você quiser fazer um bolso maior, você vai ter que aumentar essa lateral aqui também, tá? Porque ele tem que ficar dentro da lateral, porque ele não tem acabamento aqui. Então, ele tem que ficar dentro da nossa lateral. Ó, tá vendo? A parte de cima e a parte de baixo ficam dentro dessa minha lateral. E aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, empurra bem, tá? Esse bolsinho, pra ele não vir pra dentro, que daí senão vai ficar fora a costura. Então, agora eu venho aqui. Por isso que eu falei que tem que usar materiais mais fininhos, porque senão aqui vai ficar muito grossa a camada. Vou jogar meu clips aqui mais pra baixo. Só pra segurar aqui embaixo também, ó. E aí, eu começo a costurar aqui, ó. Retrocesso. Ó, tô dando uma distância de 1/4 de costura, porque eu quero que esse bolso fique realmente dentro dessa dobra, ó. Ele precisa ficar presinho, ó, porque daí o acabamento dele já fica aqui certinho, não vai aparecer nada, tá? Do outro lado, eu faço a mesma coisa, jogo aqui pra fora, vou achar aqui o meio dessa minha lapelinha, vou colocar um clips aqui, só pra marcar, pego aqui o outro lado, aí eu vou ter que empurrar esse aqui pra dentro, ó, empurro esse aqui pra dentro, pego aqui o outro lado e agora eu vou encaixar ele aqui dentro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Esse lado ele fica um pouquinho só mais difícil, porque o outro lado ele já está costurado. Então, a gente tem que puxar ele aqui pra fora, tem que empurrar e puxar ele aqui pra fora. Mas deu certinho, ó. Vou colocar o clips. E aí, agora, eu vou costurar aqui, deixa eu ver se ele tá bem encaixadinho, ó. Tem que ficar bem encostado aqui, ó. Se você puxar um pouquinho pra cá, você já não vai pegar a costura. E a gente tem que fazer isso aqui de uma vez, porque senão vai furar o sintético e aí vai marcar tudo e não vai dar certo. Então, a gente já tem que vir aqui de uma vez. Vou dar aqui meu 1/4 de distância, retrocesso. E vou costurar agora aqui, ó, empurrando ele pra ficar dentro desse acabamento. Ó. Pronto. Então, ele tá aqui seguro aqui dentro. Olha só. Tá com o acabamento tudo certinho. Ó. Se você for fazer de outras medidas, não se esqueçam o quê? Que esse bolso aqui, ele tem que ser menor que a minha lateral, porque senão essa lateral vai ficar saindo pra fora assim, ó. Se ele for do mesmo tamanho ou maior, vai ficar saindo a lateral. E como ele é menor, ele vai puxar essas duas laterais pra dentro, tá? Então, elas vão ficar certinho a hora que a gente fechar aqui a carteira, ela vai ficar certinho aqui pra dentro. Se você fizer maior, vai ficar aparecendo aqui, tá? Então, esse bolsinho aqui é o que vai segurar essas laterais para elas ficarem aqui dentro, certo? Então, ó, ficou aqui o bolsinho. Como eu falei, é um bolsinho para jogar moedinha, não é para mais nada, é só para isso mesmo. Vou colocar uma chave se quiser. Mas essa meia argola aqui, ela já serve também para segurar a chave. Então, você pode prender o chaveiro aqui, né? O mosquetão prende e a chave fica aqui. Aqui você guarda cartão, dinheiro, porque não tem como cair, né? O vãozinho que fica aqui é muito pequeno, não tem como passar nota aqui. Tem como passar moeda, mas dinheiro sem nota não, nem cartão, nem nada. Então, ela é super segura. E tá pronta a nossa peça de hoje. Você pode colocar, então, uma alça aí, como eu falei, prende nessa meia argola. Pode ser uma alça de corrente, uma alça de sintético.
Pode fazer esse trabalho na peça toda, esses coraçõezinhos aí, que é uma graça. E a nossa aula de hoje está concluída, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, que isso é muito importante. Um beijo e até a próxima aula!